Uma das coisas mais fáceis que tem dentro de toda a história bíblica é falar sobre a ceia. E todas as vezes que eu vou falar sobre a ceia, como hoje, dentro de um ambiente assim tão familiar, tão dentro de casa, eu preciso me recordar de situações do passado. Essa semana, por exemplo, há 13 anos atrás, nós estávamos celebrando uma ceia em Recife. Os irmãos quase que me jogaram pela janela. Que andar era? Quarto andar, se não me engano, era? A casa da Mônica? Se tivesse uma gelatina, tirava. Foi o dia também que eu passei a maior vergonha na minha vida como ministro, sabia? Eu tô lá pregando, arrebentando com a boca do balão. E a mãe da Mônica, ela morava em Alagoas, e nós estávamos em Pernambuco. E toda vez que eu ia ministrar na casa da filha dela, ela ia. Uma senhora, professora universitária aposentada. E quando foi nesse dia, ela falou assim: pastor, acho tão bonito ver você pregando. Não entendo uma palavra que o senhor fala, mas tão... Tá adiantando nada. Eu acho que... Eu acho que não tá dando certo. Não deu certo, não. Eu também lembrei da piadinha do velhinho sem vergonha que tinha lá. Ele falou assim, ó, o velho matador, que ele queria muito pra igreja, ele era o torcedor do Corinthians, né? Aí quando ele chegou lá, o pastor assim, vamos abrir nossa Bíblia em Corinthians. Ele, eu vou ficar aqui. Capítulo 3, o Timão tá ganhando. Versículo 12, não quero mais não. Nem cheguei, meu time já perdeu, eu vou embora. Existe muita controvérsia no que diz respeito à ceia. A gente impede as pessoas de vir para a ceia porque elas têm pecado. Como se nós não tivéssemos. Quando os irmãos querem punir as pessoas na igreja, eles afastam ela da única coisa que tem condições de trazer libertação, o perdão do pecado. Né? Eu gostaria muito de poder sentar um ano todinho falando sobre ceia. Todos os dias do ano falando sobre ceia. Para poder esgotar esse assunto. Não vamos chegar lá um dia. Mas hoje vamos fazer um apanhado, que por sinal eu conheci o Paulo numa situação muito semelhante a essa. Fui convidado para poder ministrar na igreja quem participava, para justamente poder falar de ceia. E eu quase levo uma facada lá também, né? A Bíblia no Gênesis vai dizer que Deus é Deus em tudo. Mas quando ele vai começar a tratar das coisas do homem, a Bíblia diz que ele é Senhor. O texto muda no capítulo 2 do Gênesis. O Senhor Deus. E uma das primeiras coisas que Deus fez, dentro desse contexto global do homem, foi prover o homem antes da existência do homem. Deus disse para que a terra produzisse plantas, e que essas plantas gerassem frutos, que dos frutos gerassem sementes. E depois que esse ambiente estava pronto, Deus vai lá e trabalha no barro, forma o homem e coloca o homem dentro desse lugar. E a ordem do homem é simples. Deus mandou o homem comer de tudo. E preste bem atenção na minha mão para você entender isso aqui. Mandou o homem comer de tudo que ele plantou, tudo, exceto isso. Então a primeira ordem do homem é comer. Somente ele comendo, ele vai conseguir não comer isso daqui. Até hoje nós padecemos disso. Nós não nos alimentamos da palavra, qualquer situação vem nos derruba, qualquer dificuldade nos assola. Nós não nos alimentamos da palavra, nós temos medo, nós temos pânico, nós vivemos doentes, nós somos amedrontados por qualquer coisa, porque nós não nos alimentamos do que nós deveríamos alimentar. Nós padecemos por essa inanição espiritual, por assim dizer. Então a ordem foi, coma de tudo, exceto. Como o homem não comeu, ele acessou um lugar do qual ele não deveria acessar. A partir desse ponto, Deus está trabalhando na história da humanidade para devolver a esse ambiente de comunhão. Porque Deus só é Senhor a partir do momento que Ele te alimenta. Isso acontece dentro da nossa vida. Nós somos pais, e a Bíblia diz, Jesus falando, que
Como pode um filho pedir um pão e você dar uma pedra? E alguns pais não dão, mas tem muitos pais que dão. E o texto diz que Deus é muito melhor e Ele nos oferece algo muito melhor do que isso. Então a história da humanidade vem trazendo isso. É o Deus trabalhando para trazer de novo esse ambiente de comunhão na mesa. E tem a narrativa de Abraão, que ela é linda, ela é fantástica. Que é quando Deus vem, senta e come com ele. É lindo isso. O texto salta para a trajetória dos nossos irmãos dentro do Egito. E isso que nós comemoramos como Páscoa hoje, que é uma mentira deslavada, que é uma falta de responsabilidade com o contexto bíblico. A nossa Páscoa é uma Páscoa de chocolate, de ovinho, tanto coloridinho. É uma pouca vergonha. Vai falar para alguns crentes que não, que pega. A Páscoa é morte. A Páscoa é livramento. A narrativa ela é tão fantástica que Deus não mandou marcar ninguém. Mandou marcar a casa. Porque não se sabe se entre Genival e Jaqueline há concordância. Genival pode, eu não quero saber não, vou lá fora, quero ver se esse anjo da morte é brabo mesmo, vou lá pegar ele no facão. Então Deus mandou marcar a casa. E ainda hoje, muitos de nós vivemos situações iguais a essa. Quando está passando por um momento de dificuldade, vamos lá para casa do Edson, que lá é bom, lá tem proteção, lá Deus não toca. Eita, o bicho está rauchando para o meu lado, deixa eu ir lá na Rebeca, porque ali é mulher de oração. Eu não sou, mas ela é. E Deus acaba me protegendo por causa dela. Então Deus foi lá e mandou marcar a casa. E todos que estavam dentro da casa, concordando ou não com o sangue, estavam protegidos. Amém. Aleluia, Jesus. Se o cidadão tinha acabado de roubar, mas ele caiu para dentro da casa na hora que o anjo está vindo, ele foi livre porque a casa está marcada. Então, precisa ser isso. Eu e a minha casa. Por mais que seja você que tenha que dar o sangue, a sua casa está protegida, a sua casa está guardada, a sua casa está resguardada dentro dessa trajetória para a honra e a glória de Jesus. E a cena é de muita dor, é de muito sofrimento, porque o povo do Egito está morrendo, seus primogênitos estão morrendo, mas dentro de casa um cordeiro está sendo imolado. E o cordeiro não tem sabor de chocolate, já não é fácil comer um cordeiro, e o Senhor mandou colocar ervas amargas. E o pão que está servido durante 7 dias naquele ambiente não pode trazer a representatividade do fermento, porque o fermento é pecado. Tem uma analogia do pecado. Então, durante essa trajetória, ninguém deve lidar com esses prazeres, com essas realidades do mundo. Como é que nós interpretamos isso nos nossos dias? A gente passa o ano todinho pintando e bordando, mas na Semana Santa não me traga carne, porque eu só como peixe. Não peça para esse irmão socorrer ninguém nesse dia, porque ele vai morrer. Porque é Semana Santa e ele não pode se sacrificar para poder ajudar ninguém. Desculpa, eu estou me segurando aqui, mas não dá, né? Mas não, a gente está falando isso daqui, mas nós éramos desse jeito. E hoje nós somos, só escondemos de uma certa forma. Nós não concordamos com isso, mas nós ainda tínhamos nossos jeitinhos melindrosos de poder pegar essas coisinhas e trazer para cá, né? Exatamente. Vai que papai estava certo e eu não, né? Então a gente vai dando os nossos jeitinhos. Né? Então, a Páscoa traz essa totalidade, esse significado. O Cristo disse lá na frente que ele é o maná que veio do céu. Então, quando o povo murmurou por comida, murmurou por alimento, Deus estava já mandando o seu filho para que ele pudesse se alimentar dele. Então, não é estranho quando João Batista disse, quando viu ele passando, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não tem concordância com o pecado, não tem aliança, não tem conchavo no ambiente. Tem um outro texto que diz que se a tua mão direita te leva a pecar, guarda. É isso? É não, meu irmão, é arranca, lança para longe de ti. Se o teu olho te leva a pecar. Olha como é que a mensagem de Cristo é tão forte contra essa realidade do pecado. Então, essa Bíblia Tupiniquim que nós lemos e aplicamos no nosso dia a dia, ela é muito... A gente tem uma certa aliança com o pecado, uma certa concordância com ele. Nós achamos bonito determinadas coisas do pecado e a gente vai entranhando isso dentro da nossa religião, vai trazendo isso para o nosso culto, vai trazendo isso para os nossos ambientes, para as nossas realidades, como se Deus concordasse com isso. E Deus disse não. Quem é servo de Deus
se alimenta dele. Quem provê o alimento para essas crianças dentro de casa é Paulo. É os pais que têm que alimentar os seus filhos. E tem que tomar todo cuidado para não colocar na mesa dos seus filhos algo que vai ser danoso. Então, quando a gente chega e diz, não coma esse salgadinho, já comeu demais, nós estamos precavendo pela saúde, para uma realidade futura. E Deus está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que Cristo disse? Principalmente no Evangelho de João, está cheio disso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Ainda questionaram ele, como pode comer da carne dele e virou canibal agora? Então, voltar para esse ambiente. Ser devolvido para esse lugar onde Deus verdadeiramente nos alimenta. O texto de Deuteronômio, por exemplo, vai dizer que há grandes pavores dentro dos irmãos naquele tempo, imagina hoje, pelo simples fato deles não estarem andando segundo a palavra, andarem numa jornada de desobediência. Então, quando nós vemos o mundo assolado, da forma com que está, com depressões, com angústias, com medos, com pavores, com pânico e por aí vai, nada mais é do que a revelação da distância que nós estamos para com essa palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo morre. E a Páscoa tem que trazer sempre a representação e esse significado de morte. É sim um ambiente de morte. Aquele que não declarar que Jesus Cristo verdadeiramente morreu, não tem assunto, não tem pacto com ele, não tem aliança com ele. Nós servimos um Deus vivo, um Cristo vivo. Mas esse Cristo é vivo porque ele venceu a morte. Então, somente por isso. Então, o Cristo morre. E a partir desse morrer, tem um significado extraordinário do que é essa Páscoa. De um cordeiro, que antes foi um cordeiro dentro de cada casa, agora é um cordeiro que vai revelar a vontade de Deus, e o texto vai dizer que Deus quer que todos se salvem e que a todos chegue o conhecimento da verdade. E olha o tanto que Deus ama. Você pode não concordar com a morte de Cristo, você pode não aceitar, você pode não acreditar, você pode não estar nem aí para a morte de Cristo, mas Deus, independentemente da sua razão, da sua fé, da sua crença, já entregou o Cordeiro pela sua vida, pela sua descendência, pela sua história e pelo futuro de toda a humanidade. Já está lá, já tem validade eterna, como nós vamos ler daqui a pouco. Então esse Cristo ressuscita. E dentro desse ressuscitar, os discípulos receberam a ordem para poder fazer isso. Esse ambiente da devolução da mesa. Esse ambiente foi se perdendo com contextos religiosos. Principalmente o livro de Atos vai trazer muito disso. Conversava com Paulo falando sobre a questão do levantar dos diáconos. E essa ceia que era celebrada praticamente em todo encontro, ela foi começando a tomar uma certa distância. E os irmãos então começaram a criar determinados impedimentos para que qualquer um pudesse chegar até a mesa. E aí Deus pegou e levantou um homem. Um homem que era matador, um homem que gostava de ver cristão morto, que foi o nosso irmão Saulo / Paulo, como queira. E para esse homem Deus entregou algo. E é esse algo que nós vamos falar agora, em 1 de Coríntios, capítulo 11. Vamos abrir lá? Onze 23, 1 de Coríntios. Cadê sua Bíblia, Flavinho? 23. Chegamos? Isso. Preste bem atenção. Paulo está escrevendo, discorrendo para os irmãos o ensinamento da ceia, e essa parte de fundamental importância nisso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Achou, pequena? Pronto, vamos lá.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na minha Bíblia tem 2 pontos, na sua está assim também? Na sequência está escrito assim, que o Senhor Jesus. Tá assim? Quando a gente voltar lá no Gênesis, se você tiver um pouco de curiosidade, você vai ver que Paulo está trazendo Gênesis justamente para essa frase. Porque quando Deus fez céu, era Deus. Sol, Deus. Água, separou de cima e de baixo, Deus. Mas quando foi lidar com o homem, Senhor Deus. Quando Paulo, todas as vezes que pega essa, viu, Paulo? Paulo, todo mundo que lidar com a palavra, principalmente Paulo, todas as vezes que Paulo vai falar sobre alimento, ceia, ele vai sempre usar Senhor Deus. Jesus, o Salvador, Jesus, o Nazareno, Jesus, o Redentor, Jesus, ceia, Senhor Deus. Então ele reconfigura isso de novo. Está fazendo com que nós voltemos lá para o Éden, para a nossa criação, devolvendo-nos para aquele lugar, para aquele ambiente de delícia da qual nós deveríamos usufruir muito antes da realidade do pecado. Então ele diz, o Senhor Deus, na noite em que ele foi traído, não foi uma noite qualquer. O texto diz que no momento da dor, no momento da traição, ele se lembrou do que nós vamos viver aqui agora. Ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei. Isso é o meu corpo, esse é o meu corpo partido por vós. Fazer isso em Memória de mim. Fazer isso em Memória de mim. Você não toma ceia porque você é mais crente do que o outro. Você não toma ceia porque você tem uma carteirinha da convenção. Não. A ceia é um ato memorial que quando a gente for estudar ofertas de novo, a gente vai ver lá em Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que a ceia tem um significado. Um significado de comunhão, um significado de relacionamento, um significado de intimidade, um significado de obediência. Então nós fazemos a ceia, não é porque nós achamos bonito, ou porque a gente quer comer pão. Pão você come em casa. Aí o Genival, eu estou em casa. Né? É em memória dele. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no sangue. Porque, preste bem atenção nisso. Genival está aí, milionário, cheio da grana, e vai deixar uma herança. Ó, isso significa que ela não vai morrer tão cedo. Só que esse testamento do Genival só tem validade a partir do momento que o Genival morre. Enquanto o Genival está rico, o milhão é dele, a casa é dele, o carro é dele, né? Capotou, não precisa nem ir lá no cemitério. Pode até pagar outras irmãs para poder lá enterrar. Vamos pegar quem é que faz parte, vai dividindo. É isso que o Evangelho tem como validade em nós. Por isso, a importância da morte de Jesus. Porque se ele não morre, nós não temos cessamento. Se ele não morre, a validação que nós temos é uma validação de pecado, porque foi a herança que Adão entregou para a gente. Por isso a importância da morte de Jesus. E por isso a importância do ressuscitar. Porque ele ressuscita com uma nova cédula. Aquilo que Genival ia ser cobrado em Adão, a partir de hoje, quem quiser cobrar, vai ter que cobrar pela vida de Cristo. E para cobrar na vida de Cristo, vai ter que alcançar a morte que ele já venceu e entrar dentro de um ambiente de ressurreição, onde não tem principado, potestade, onde não tem demônio que alcance Cristo dentro desse ambiente. É isso que nos valida como seres humanos hoje. Um Cristo que morreu e ressuscitou. Então, sem morte, sem sangue, não há condições de haver remissão de pecados, como nós lemos em Hebreus. E ele morreu. E o sangue é o Novo Testamento no sangue. E ele diz de novo, fazer isso em memória. Não é porque você é crente, não é porque você é isso, não. Isso tem que ser feito em memória dele. Seguimos no texto. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, todas as vezes que nós trituramos esse pão, que nós nos juntamos e trituramos, nós estamos anunciando a morte. Ei, existe uma morte em meu favor, existe um sangue que foi derramado em meu favor. A minha vida está sendo guiada, pautada a partir desse sangue e não a partir do que nós vivemos aqui.
Seguimos. Portanto, qualquer um que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do Senhor. E o versículo 28 diz o seguinte: examinai-se, pois, o genival ao Paulo. Tá assim? Não. Quem é que tem que examinar o genival? Ele. Ele mesmo. Cada um vai fazer o exame. Tá lá o genival, tá com um problema no joelho. O médico vai lá, tira um raio-x lá, faz uma ressonância, vai fazer um exame para saber qual é o problema. Perfeito. Então, cada um de nós precisamos, em particular, fazer um exame em nós. E depois do exame, o que o texto diz? E assim como do pão. Depois do exame, vai fazer o quê? Comer do pão e beber do cálice. Beber deste cálice. Depois do exame, você descobriu que você é pecador, você lembrou que você é fofoqueiro, você lembrou que você é avarento, você lembrou que você tem uma aliança com que você nunca voltou para pedir perdão. O que você vai fazer depois que você lembrar disso? Bebeu. Não. Fazer o quê? Comer o pão. Não é ir lá resolver. Você vai fazer o exame e vai comer o pão Bebeu. e beber o cálice. Não é uma mesa para quem é santo. É uma mesa para quem reconhece que verdadeiramente você é pecador. Depois que você levantar dessa mesa, meu irmão, vá lá e resolva. Não volte mais para esse ambiente. Vá lá e se conserte. Mas agora que você trouxe essa lembrança dentro de si, você tem que tomar consciência de que sim, você não é digno de estar nessa mesa. E a única coisa que te coloca dentro dessa mesa é o fato de que ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Entendeu, Genival? Entendeu, Jacanine? Entendi. Paulo, tá claro isso dentro do seu coração? Edson, Dalvanha, Rebeca, Cristiano. Então, não é um ambiente para quem é santo. Santo, só ele. Então, o que nos ensinaram a fazer? Olha, gente, Genival estava dançando pisadinha ontem, escondido lá. O irmão fofoqueiro que ia dançar no mesmo lugar que ele, chegou lá, viu? Aí ele pegou e voltou. Olha, eu estava indo evangelizar a conversa. Ele ia na pipa. Né? Ele voltou. Ele voltou e chegou lá no pastor e, pô, quando é domingo, olha, irmão, nós pegamos o Genival dançando, Genival está em pecado, a gente vai tirar a ceia dele, vai ficar 3 meses sem tomar ceia. Não é desse jeito que nos ensinaram? O que a Bíblia está nos ensinando é que todas as vezes que nós entendemos que nós estamos em pecado, nós precisamos é correr para cá. Porque nós acabamos de lembrar o texto de João que diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu sou pecador, eu necessito desesperadamente se alimentar dessa mesa, dessa ceia, porque é o alimento que ele proveu para mim. Aleluia. Se eu não me alimentar disso, a bebida me alcança, o divertimento me alcança, a droga me alcança, tudo que não presta vai me alcançar. Por quê? Porque eu não estou acessando o alimento que eu deveria estar recebendo do Pai. Aleluia. Esse é o ponto fundamental. Primeiro, você precisa fazer o exame. Você não merece essa mesa. Você precisa tomar consciência disso. Você não merece essa mesa. O Senhor está provendo para você pela misericórdia dele, pelo amor dele, pelo quanto ele é gracioso com cada um de nós. Não há merecimento de ninguém aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, faça o exame. Você precisa entrar dentro de você e entender que tem mazela aí dentro, não é pouca. É verdade. Essa vida de ficar escondendo, de Adão e Eva que está pelado, quando Deus aparece, ele corre para trás da moita como se Deus não fosse ver, isso não dá. Isso nunca existiu. Todas as vezes que o homem pecou, Deus pegou e se apresentou a ele. Todas as vezes que Deus se apresentou para um homem que estava em pecado, a única coisa que Deus queria era que ele chegasse e falasse: Senhor, eu pequei. Na história da Bíblia toda só teve um homem que teve coragem de fazer isso. Davi. A partir do momento que ele entendeu que estava em pecado, ele se largava logo no chão, rasgava logo as vestes reais, já se colocava no chão: Senhor, deu ruim do meu lado, eu pequei, traga misericórdia para a minha vida, existe a possibilidade de amanhã eu pecar de novo, mas agora eu preciso. Então, consciência disso. Examinar, entrar dentro de cada um de nós, entender as mazelas do nosso coração, porque nós mentimos, nós enganamos, nós somos avarentos, nós não ajudamos, nós não cooperamos, nós não queremos o bem do outro, nós desejamos o mal do outro na maioria das vezes. Nós precisamos ter consciência disso. E independentemente desse resultado, esse resultado não deve estar passado a mim. Muito pelo contrário. Esse resultado tem que trazer você para dentro desse ambiente. Hoje, e é por isso que eu falo muito acerca dessa questão da ceia,
desse jeitinho que eu estou falando com você agora, olha, o Genival e a Jaqueline participavam de ceias com a gente há 10 anos atrás. Com exatamente essa mesma conversa. Sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de facada no coração, nem nada do tipo. Por que é que nós aceitamos que ações tão profundas, que são malignas dentro do contexto da religião, nos afastem disso? Por que nós não queremos Deus? Por que nós não concordamos com a palavra dele? Porque a Bíblia pede para você amar o seu próximo. Desculpa. Deus manda você amar o seu próximo. E você se acha no direito de questionar e achar que Deus está errado quando ele te dá uma ordem de fazer isso. Senhor, você errou. É porque você não conhece o meu próximo. É porque você não sabe como o Paulo é. Porque você jamais me pediria para poder amar o Paulo nas condições que o Paulo está. Como se Deus estivesse errado. Onde é que cabe isso dentro dessa nossa cabeça? Que nível de obediência é essa, maligna, que nós injetamos em nós, para questionar a fala de Deus, a palavra de Deus, o alimento de Deus, questionar Deus, questionar a sua salvação, questionar o seu espírito, questionar a sua vontade? Onde foi que houve em nós espaço para Deus nos dar uma ordem e nós entendermos que não é momento para isso, Deus. A ordem é sua, mas o tempo é meu. Tudo isso é a distância que nós estamos da sua palavra. Tudo isso é a distância que nós estamos do seu alimento, que também é a sua palavra. O texto de Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Está esperando uma ação minha e sua. Aquele que abrir, uma ação sua. Uma ação particular de cada um de nós. Aquele que abrir, o texto diz que ele vai entrar. O inimigo, quando ele chega, ele mete o pé no barraco, derruba, põe fogo. Ele não. Ele está esperando que você o convide, o traga-o dentro desse ambiente. E é ele que vai cear contigo, com cada um de nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender isso. A ceia é para todos. Eu já trabalhei em trabalho de rua, em situações de evangelismo, e sempre que eu tenho oportunidade, meu irmão, no meio da rua, eu estou lá com a minha zona posta. E a conversa é a mesma, porque eu acredito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, examine-se. Aprendam a fazer esse autoexame. As irmãs, o pessoal lá do médico manda para fazer o autoexame lá, para ver se não tem um negócio lá. Nós precisamos fazer isso na nossa consciência. Se nós fizéssemos isso, eu acredito que nós teríamos uma saúde emocional muito melhor. Muito melhor. Há 2 anos atrás, nós estávamos ministrando na pastora Clenice, e o Espírito Santo cobrou da Dislene de ir atrás de uma amiga dela, que já tinha quanto tempo, Preta? 20 anos. 18 anos. O Espírito Santo foi cobrar da Dislene ir lá pedir perdão para ela porque ela tinha magoado a irmã. E nós fomos lá. A irmã nem lembrava disso mais. Mas se o Espírito Santo cobrou, se nós não fizermos esse exame em nós mesmos, como é que nós vamos ter uma saúde emocional? Como é que nós vamos ter uma vida espiritual de verdade? Em algum momento, essa situação poderia não ser algo bom na vida de Zilene, e nem tampouco na vida da outra irmã que estava do outro lado. 18 anos. 18 anos. E não foi uma morte, uma facada, um assalto, uma coisa do tipo. Uma troca de palavras, que foi basicamente uma troca de informação. E nós? Então, faça esse exame. E independente do resultado desse exame, meu irmão, vem para a mesa. Independente do resultado desse exame, venha triturar esse pão, venha tomar desse sangue, que ele sim vai validar e vai tirar os pecados que estão entesourados dentro de um lugar no qual ele não deveria estar. Vai trazer de novo essa mente de Cristo que nós deveríamos estar vivendo e celebrando ela dia após dia, e nós não conseguimos. Vai nos dar força para poder tirar daqueles vícios, daqueles ambientes de pecado que todas as vezes nos arrastam lá para dentro, porque a gente não dá conta. Se nós tivéssemos coragem de falar, a gente ainda falava assim, ó, poxa, lá vou eu cair outra vez. E a gente acha que nós somos fortes. E a palavra é o que o anjo falou para Ló, escapa pela tua vida. E a gente quer tirar uma onda com o pecado, né? Igual cutuca a onça com a vara curta. Não tem conversa, meu irmão. Tem que ter fuga disso aí mesmo.
Então, meu irmão, se examine. Independente do resultado desse exame, vamos para a mesa. Vamos celebrar. Vamos para a mesa. Vamos fazer isso em memória dele, para que o nome dele continue a ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais na nossa vida, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome, orar de uma maneira particular e também coletiva. Iniciar, Pai, pedindo perdão pelos nossos muitos pecados. Aqueles que nós lembramos, aquele que já está diante dos nossos olhos, aquele que já trouxe, Pai, a nossa memória. Pedir que pelo teu Espírito Santo, Pai, tu venha nos vasculhar, sondar o mais profundo do nosso coração e revelar os pecados ocultos, Senhor. Nós queremos ter uma vida limpa, uma vida digna diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Nós queremos te pedir que Tu continue a nos alimentar. Insista no Senhor cada vez mais e nos atrair para Ti, a nos atrair para a Tua palavra, porque nós não queremos levar uma vida de engano, nós não queremos levar uma vida, Pai, distante da cruz, nós queremos e precisamos desesperadamente de Ti e de tudo que Tu tem para cada um de nós. E permita, Pai, que em verdade nós possamos derramar a nossa vida diante de Ti, diante do Teu altar, para poder aceitar esse renovo, essa vida nova, esse Cristo que ressurge da morte, para nos trazer abundância de vida para a honra e para a glória do Teu santo nome. Permita, Pai, que cada um de nós possa receber essa extraordinária ação do Teu perdão sobre as nossas vidas e que nós possamos trilhar em viver uma comunidade de fé ativa em Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos e nele nós agradecemos. Amém. Amém.